Boa tarde, meu nome é Fernando de Bessa, eu sou servidor da Secretaria de Indústria e Comércio. O motivo da nossa reunião hoje é tentar esclarecer, junto ao público, a forma de abrir empresas no estado de Goiás. Para isso, a nossa secretaria contou com o apoio da JUSEG, e aqui eu quero agradecer o apoio do presidente da JUSEG, Euclides Barbo Siqueira, que gentilmente cedeu um servidor, o servidor José Oscar, que é coordenador. Ele está aqui com a gente, e ele que vai responder parte das perguntas que eu preparei para tentar esclarecer a abertura de empresas aqui no estado de Goiás. Eu recebi um mapa do Brasil, da própria JUSEG, que mostra que, aparentemente, em Goiás, você consegue abrir uma empresa em 3 dias, né? Tanto abrir uma empresa quanto, ou às vezes, regularizar um negócio já existente. Então, eu queria saber de você, José Oscar, que tipo de empresa que pode ser feita nesse prazo, e esse prazo, ele contabiliza o quê? Desde o início do registro até o final. Então, eu preciso que você me explique como que é esse prazo dentro de Goiás e que tipos de empresas que a gente pode abrir. Olá, Fernando. Primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade da Junta estar participando desse projeto aí de vocês, de esclarecer essas dúvidas aí para os usuários, né, quanto à abertura de empresas. Vamos entrar um pouquinho, o que vem a ser essa abertura de empresa? É o nascimento dela. Explicar um pouquinho como funciona a Junta para a gente entender. Quando uma pessoa nasce, ela faz o quê? Faz o seu registro, aonde? No cartório. Para uma empresa nascer, o seu registro é feito aonde? Na Junta Comercial. E aí eu tenho várias etapas para o registro da empresa. Junta Comercial, Receita Federal, aí eu tenho o Estado, que é para emitir nota fiscal de venda de mercadorias, Prefeitura para fazer as suas regulamentações de funcionamento, além da atividade de prestação de serviço. Então, todos esses são os básicos de abertura da empresa. Nesse ranking que foi emitido aí pela Rede Sim, que é a Rede de Simplificação de Negócios, ela faz um compilado em todo o país do tempo de abertura das empresas. Esse tempo está computando o quê? O registro dessa empresa na Junta Comercial, na Receita Federal, no Estado. O registro básico, lógico que eu tenho alguns registros mais detalhados, que vai depender muito do tipo da empresa e o tipo da atividade que ela vai exercer, certo? Como que a gente chega nessa média aí de prazo de 3 dias? O registro na Junta, na Receita, no Estado com a inscrição estadual e na Prefeitura com a inscrição municipal, que são os itens básicos para a empresa começar a funcionar, certo? Como que a gente conseguiu chegar nesse prazo aí de até 3 dias? Tornando-se o processo nosso hoje todo digital, de forma digital, onde o usuário não mais precisa ir nesses órgãos fazer o seu registro, ele consegue fazer tudo de forma eletrônica. Correto. Aí, ele tem que fazer algum processo antes com o contador para fazer esse registro na Junta Comercial? Por exemplo, assim, uma cabeleireira, um dono de açougue que não tem nenhum tipo de firma reconhecida, de firma aberta, ele tem que fazer algum processo antes de fazer esse cadastro no site da JUSEG? Sim, então, como que eu faço? Eu quero abrir uma empresa, como que eu vou proceder? Qual que é o meu primeiro passo? O primeiro passo aqui é ele definir qual o tipo de empresa. A gente tem vários tipos jurídicos das empresas, né? Então, a gente tem a empresa limitada, que é o mais comum o pessoal ver, tem a EIRELI, tem a SA, que é a Sociedade Anônima, que são empresas maiores, tem o empresário individual, e eu tenho também aí o governo, desde 2008, lançou o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, cada um desses tem as suas diferenciações. O MEI, que é o microempreendedor individual, é feito num portal nacional, onde o empresário ele entra lá no portal, um portal federal, e faz o seu registro ali sem nenhum custo, sem nenhuma necessidade de algum profissional habilitado, certo? Foi um tipo de empresa que o governo criou para aquela pessoa que está começando. Por ele ter essas facilidades, ele também tem suas restrições. Ele pode ter um faturamento anual máximo de 81 mil, que dá 6 mil por mês, certo? Ele só pode ter um funcionário. E tem as atividades específicas, não é qualquer atividade que ele possa fazer. Eu quero ser um cabeleireiro, ele pode fazer. Eu quero ser um escritório de advocacia, aí já não pode. Então, ele tem uma limitação de atividades. Se o empresário enquadra nessa, ele pode abrir esse com bem mais simplificado. Esse o registro da empresa sai na hora. Preencheu todas as informações,
concluiu no portal, já sai para ele o CNPJ, o registro da empresa, pronto. As demais atividades, eu não me enquadro no MEI, eu preciso ser um outro tipo de empresa. Quem que vai poder auxiliar ele e dar a orientação de qual o melhor tipo de empresa para ele? Aí entra o profissional da contabilidade, o contador. Por lei, toda empresa que não seja o MEI, ela é obrigatório ter o quê? Um contador responsável por aquela empresa, perante a Receita Federal, perante o Estado e perante a Prefeitura. Então, o profissional da contabilidade é quem vai poder o quê? Auxiliar ele a direcionar qual o melhor tipo jurídico para a atividade dele de acordo com o serviço que ele vai exercer e a quantidade de sócios, quem vão ser os donos dessa empresa. Entendi. Então, assim, dependendo do faturamento, se for um negócio pequeno, ele consegue resolver isso de forma fácil sem um contador, né? Até o faturamento, você me disse, de 5 mil, 6 mil? 6 mil por mês. 6 mil. Então, se for um negócio pequeno, ele consegue resolver sem contador. Se for maior, aí ele já precisa de um contador para ver qual que é o tipo jurídico que ele vai aderir antes de fazer o cadastro na JUSEG. Exatamente. É isso. Tá. E esse cadastro, hoje você disse que ele é todo digital, né? Pelo menos a parte inicial. É no próprio site da JUSEG? Você poderia explicar aonde que a pessoa que tem interesse, aonde ela entra, que tipo de link que ela vai clicar para a gente poder dar pelo menos um passo inicial de como que é feito isso? Sim, se ele optou lá, eu enquadro nas condições do MEI, que é o microempreendedor individual, ele vai entrar no portal microempreendedorindividual.gov.br, é um portal federal, e faz o seu cadastro ali de forma autoexplicativa, né, automático, onde o portal tem todas as orientações. Mas se não for um MEI, ele for um outro tipo de empresa, ele é registrado onde? No próprio portal da Junta Comercial. Hoje nós temos o portal da JUSEG, www.juseg.gov.br, onde ele tem todas as orientações, a Junta deixa passo a passo lá de como proceder, e o registro da empresa dele é feito através de um portal linkado nosso, que é o Portal do Empreendedor Goiano. Dentro desse portal, ele vai conseguir fazer o registro da sua empresa onde? Na Junta Comercial, na Receita Federal, que é o CNPJ, no Estado com inscrição estadual e também nas prefeituras, as quais estiverem integradas. Tudo isso é a compilação respeitando o quê? A Rede Sim, que é uma rede simplificada. A finalidade da Rede Sim é o quê? Integrar todos os órgãos para que o usuário em um único portal faça o registro da sua empresa. Então, dentro desse portal da Junta, hoje a gente tem o quê? 149 municípios já integrados. Ele consegue fazer o registro da sua empresa em um único local, sem a necessidade de levar documento em vários órgãos e não ter que, eu vou na Junta, depois eu vou na Receita, depois eu vou no Estado, depois eu vou lá na Prefeitura. Eu consigo fazer isso tudo de forma eletrônica dentro do portal nosso. Eu ia te falar exatamente sobre isso, Zé Oscar. O cadastro na JUSEG, então, ele já é junto com outros órgãos que necessitam da liberação, como Prefeitura, Receita. Então, já é um cadastro interligado. Se a pessoa fizer o cadastro na JUSEG, ela já está fazendo junto nos outros órgãos. Ela não precisa de levar esse processo nos outros órgãos. É isso que você me disse, né? Sim. A Junta ela é o órgão responsável pela Rede Sim, que é a Rede de Integração e de Simplificação, que tem a finalidade de quê? De integrar todos os órgãos responsáveis pelo registro de empresas. Ou seja, antes da Rede Sim, o usuário tinha que registrar sua empresa na Junta, depois pegar documento e levar na Receita, depois levar no Estado, depois levar na Prefeitura. Então, era toda aquela peregrinação, leva num órgão, depois leva em outro, depois leva em outro. Hoje, ele consegue fazer essa interação toda dentro do portal da Junta Comercial. Entrou no portal do empreendedor goiano, ele vai preencher todas as informações para registro da Junta. Finalizou o processo de registro da Junta todo digital, sem necessidade de ter que ir lá na Junta, levar documento nenhum, tudo isso a gente faz com certificado digital. Ficou pronta a empresa na Junta, automaticamente todas as informações vão ser levadas de forma eletrônica para a Receita, que já vai gerar o quê? O CNPJ para aquela empresa. E também automaticamente para todos os órgãos. Para a Secretaria da Economia, onde é gerada a inscrição estadual. Depois o quê? Para a Prefeitura, onde vai gerar a sua inscrição municipal e os órgãos de regulação, o alvará de localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente, quando for necessidade da atividade.
Lembrando que essa integração de todos esses órgãos para aqueles municípios que já estão integrados na Rede Sim. Hoje a Junta já tem em todo o estado 149 municípios integrados. Então, em todos esses municípios, o empresário ele consegue registrar sua empresa em todos os órgãos sem a necessidade de ir fisicamente em nenhum deles, Ótimo. certo? Ótimo. Deixa eu te citar um exemplo. Eu quero abrir uma empresa de gás, um depósito de gás, e eu estou numa área residencial. Então, a prefeitura não vai me liberar o alvará por conta do risco do local. Eu consigo fazer o cadastro na JUSEG. Vai me dar uma pendência na prefeitura. Como é que eu fico sabendo dessa pendência? E depois eu tenho que resolver o cadastro da JUSEG. Ela vai me direcionar para o órgão que eu tenho que resolver essa pendência? No caso do exemplo da prefeitura. Sim, ô Fernando, nessa situação, nesse exemplo que você me deu aí, bastante pertinente, né, um depósito de gás. Ele depende de várias liberações, da vigilância ambiental, vigilância sanitária, todos esses órgãos. No momento que é registrada a empresa na Junta e na Receita Federal, a prefeitura, cada órgão dela recebe de forma automática essas informações. E aí, pela interação dentro do nosso próprio portal, o órgão da prefeitura tem toda a interação com o usuário. Então, já chegou lá para a prefeitura, olha, o usuário X está solicitando a abertura de um depósito de gás no endereço Y. A prefeitura já sabe se ela precisa ou não fazer uma vistoria. Se precisar, já vai informar para o usuário, olha, estou indo fazer a vistoria. Foi lá, fez a vistoria. Se deu exigência naquele processo, no próprio portal o usuário fica sabendo, olha, precisa cumprir exigências tal e tal e tal. O bombeiro também ele está integrado, então o usuário tem toda a interação com todos os órgãos integrados ali dentro de um único portal, de uma única plataforma. Então, ótimo. Assim, só para esclarecer mesmo, a gente fez a diferença entre os tipos de empresa que podem ser feitos e as finalidades. Então, essa parte da finalidade, na hora do cadastro, o usuário vai escolher. Então, ele escolheu, eu escolhi ser empreendedor individual, é o tipo de empresa que eu quero. Na hora do meu cadastro, agora eu quero ser um barbeiro. Vai ter dentro do site da JUSEG para eu escolher ali o tipo de finalidade da minha empresa. Vai ter essa diferença dentro do site? São duas coisas distintas, né? Qual que é o tipo jurídico da minha empresa? Então, mais usualmente, a gente tem aí alguns tipos que é o quê? A sociedade empresária limitada. É quando eu quero ter mais outros donos, eu quero ter mais sócios e a gente junta aí 2, 3 pessoas para abrir uma empresa. O melhor tipo de empresa seria a sociedade empresária limitada. Ah, não, mas eu quero ser um empresário sozinho. Aí eu tenho a opção da Eireli, eu tenho a opção do empresário individual, certo? É outra modalidade. Não, a gente quer abrir um grupo de pessoas, quer abrir uma empresa que eu só quero ser acionista. Então, ele pode abrir uma sociedade anônima. Isso é o quê? É o tipo jurídico da empresa. Isso quem vai definir? Os próprios donos da empresa. E quem que vai poder orientar ele de qual o melhor tipo de empresa para aquela atividade dele? O profissional da contabilidade, o contador. Que ele vai, de acordo com as análises tributárias de tributos, tanto municipais, federais ou estaduais, ver qual que é o mais compensativo financeiramente para aquela atividade. Entendi. Agora, a atividade, o que a minha empresa vai fazer? Isso é regulamentado por uma tabela que é chamada tabela CNAE, onde ele tem todas as atividades previstas. Então, dentro delas ali, eu vou escolher quais são as que eu quero exercer. Se eu quero ser barbeiro, se eu quero ser um comércio de produtos, ou se eu quero ser um restaurante, se eu quero ser uma lavanderia. Então, isso são as atividades. Legalmente, na legislação, não tem nenhum impedimento de eu colocar várias atividades. Eu posso ter na minha empresa que ela vai ser o quê? Ela vai ser o cabeleireiro, o vendedor de produtos para cabelo, entendeu? E vamos pôr lá mais um outro serviço lá de serralheria. Não tem nada a ver. Mas o empreendedor ele pode ter, eu quero abrir uma empresa que é o salão de beleza e vende os produtos dele, e vou abrir uma filial que vai mexer com serralheria. São duas atividades totalmente distintas, mas uma única empresa. Ele consegue fazer isso, não tem nenhum impedimento jurídico. Quem que vai poder auxiliar ele? Qual a melhor forma de registrar essa empresa? O contador. Tá. Certo? Então, ótimo. Uma coisa também que gera muito dúvida para uma pessoa que quer abrir empresa é em relação ao contrato social e ao livro. Então, assim, para a gente que não tem muita afinidade com isso, acha uma coisa de outro mundo. O site da JUSEG, de forma eletrônica, também ela auxilia nisso, nesse preenchimento do contrato social e do livro?
Sim, o contrato social, o portal nosso, né, o portal do empreendedor goiano, quando eu escolho o tipo jurídico lá, ele nos dá o que? A opção. Como a criação da pessoa jurídica você está criando uma personalidade jurídica onde você pode definir suas regras. Aí eu posso definir quais vão ser as regras que vai funcionar a minha empresa. A legislação, o Código Civil, ele determina o quê? Algumas regras. A empresa precisa ter isso, isso e isso. Então, tem alguns itens mínimos. Mas muitas vezes o pessoal, eu não consigo fazer o meu contrato. A plataforma nossa, ela fornece de forma eletrônica um contrato que a gente chama de contrato padrão. Então, a partir do momento que ele preenche todas as informações ali que o portal vai solicitando, ao final o portal nosso consegue soltar para o usuário de forma automática o quê? Já um contrato pronto. Isso é opcional, porque muitas vezes, o contrato nosso padrão, ele tem as cláusulas mínimas obrigatórias pela legislação. Atende a legislação, é legal, pode fazer o registro. Mas se o usuário quiser colocar cláusulas a mais dele, ele pode fazer o seu contrato e anexar ele na plataforma de forma digital. Mas a plataforma nossa solta o contrato padrão para sair de forma automática. Os livros, por legislação, todos os livros de registro da empresa, eles precisam ser autenticados pela junta, para dar o quê? Para dar veracidade, publicidade àqueles documentos. Até então, hoje a gente trabalha com um sistema híbrido, o usuário pode optar com o registro do livro físico ou digital. Mas a tendência nossa é já tornar ele somente digital, que é muito mais fácil. O usuário era bastante comum chegar a empresa na junta lá com 50, 60 livros para ser autenticado. A gente tem que olhar um por um. E no digital a gente analisa só o arquivo, sendo bem mais rápido e prático. E agora, nessa fase que a gente está aí, sem a necessidade física de levar o documento em local nenhum. Já facilitou muito. Facilita bastante. A gente da secretaria tem muita procura para cooperativa e startup. São duas coisas que procuram muita gente na secretaria para ver como é que é feito o processo. Essas duas categorias que eu te citei, elas não, de empresa, elas não são enquadradas nesse processo eletrônico, não é? Tem que fazer um processo físico? Não, elas também estão enquadradas no processo eletrônico, certo? A junta hoje, a cooperativa, a sociedade econômica, são os dois tipos que ainda não são obrigatórios serem registrados de forma digital. Então, qualquer outro tipo, a limitada, a Eireli, o empresário individual, hoje a junta não aceita documento físico mais, é só digital. A SA, a cooperativa, esses dois tipos jurídicos a gente ainda aceita, se o usuário quiser levar ele fisicamente, a junta ainda aceita. Mas ele pode também dar entrada nele totalmente de forma digital, certo? É a fase de migração da junta para 100% digital, os dois tipos jurídicos que a gente ainda não obriga ele a ser digital, mas o usuário optando. Inclusive agora com essa pandemia, a gente está com mais de 98% de todos os processos, até esses nossos, que ele poderia entrar com ele físico, mas estão entrando de forma digital. Algumas alterações, como a fusão, cisão e a incorporação de empresa, onde precisam de 2, 3 processos vinculados, que a gente ainda não consegue receber eles de forma digital. Mas a partir de até o final do ano, a gente já vai conter todos esses serviços nossos de forma digital. As startups. A startup ela é um tipo de empresa para início de alguns negócios, né? Por parte de registro na junta, na Receita Federal, é como se fosse a abertura de uma empresa normal. Então, segue o mesmo fluxo de abertura das outras. O que ela vai ter de simplificação é na parte tributária, na parte de movimentação dela, que ela tem alguns benefícios federais. Ótimo. Assim, você já me respondeu parcialmente, mas seria a minha última pergunta, só quero frisar. Então, por conta da pandemia, não teve muita alteração nesses processos, porque a maioria é digital. Então, a pandemia não alterou a abertura de empresas em Goiás? Não, a pandemia, assim, a gente até no portal da junta, a gente faz esse acompanhamento aí. Por parte do registro dos atos na junta, a gente não teve nenhum prejuízo, digamos assim, ao volume, ao usuário, porque a junta desde agosto do ano passado já vem trabalhando com o processo 100% digital. O que a gente teve de modificação aí com a pandemia foi que ainda assim a junta tinha muito atendimento físico para tirar dúvida do usuário, alguns serviços ele deslocava até uma unidade da junta. Então a junta reforçou a parte de atendimento nosso virtual, através do chat, através do
do atendimento pelo canal de telemarketing nosso lá, onde o pessoal lá do SIC, que é o atendimento ao cidadão. Então, a gente reforçou esse trabalho para o quê? Para dar todo o suporte ao usuário de forma digital, ou respondendo e-mails, todos os serviços desses que estão disponíveis do portal nosso. Mas ainda assim, existem algumas situações que há necessidade do usuário ir fisicamente, alguma questão. A gente está com um ponto de atendimento no Palácio, onde o usuário entra em contato por telefone, faz um agendamento e aí sim, com toda a segurança aí de proteção, a gente tem uma equipe fazendo atendimento físico. Mas a gente tem sentido que o usuário tem se adaptado bem à parte de serviço da junta comercial de forma digital. Eletrônica, ótimo. Então, assim, no mais era isso, José Carlos. Eu quero muito te agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade de estar aqui com a gente. Se você quiser acrescentar alguma coisa que eu, talvez, porventura, não tenha te perguntado, que você acha que pode ser... Se você souber a parte de saque, a parte de você tem telefone para passar, se a pessoa tiver alguma dúvida, você lembra de cor? Senão eu coloco isso depois no vídeo. Mas no mais é isso, só quero te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Sim, o atendimento da junta, né? Tem o site nosso da junta, que é www.juseg.go.gov.br. A central telefônica nossa é o 62-3252-9200. Nele tem uma central nossa que vai te passar todas as orientações. Se você quer dúvidas sobre o procedimento, então a gente tem todos os canais. No portal da junta lá também a gente tem todos os tutoriais lá orientando passo a passo com o registro de cada tipo de empresa, as orientações e dúvidas. As centrais nossas de atendimento, que é o SIC, que é o por telefone, tem o chat online, no portal nosso tem um portalzinho que ele abre via mensagem, você conversa com o atendente da junta horária, exclusivo para tirar a dúvida do usuário. Não só aquele usuário, o contador, o advogado, aquele que já trabalha com a gente, isso a gente atende muito, mas aquele usuário que quer tirar informações também pode entrar em contato, que a equipe nossa está preparada para tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigado, José Oscar. Obrigado.